Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 17º encontro da My Hotels. Esse é um encontro que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ele é exclusivo para donos de hotéis, donos de pousadas e líderes hoteleiros que querem melhorar, que querem acelerar os resultados dentro do seu hotel e liderar com mais segurança, né? Saber ter mais certeza de que está no caminho certo ou de que precisa ajustar a rota também. Então aqui eu ensino vocês como estruturar times de alta performance, times engajados que tenham um baixo turnover e a estruturar processos também eficientes, né, que ajudam vocês no dia a dia e que tornam a operação mais eficiente, que ajudam vocês a fidelizar, a encantarem os hóspedes para elevar os resultados de vocês dentro do hotel. Então, se você é dono de hotel, líder hoteleiro, dono de pousada, essa aula ela é para você. Eu vou começar me apresentando, sempre tem pessoas novas chegando por aqui. Então, meu nome é Maíra Tomé, sou fundadora da My Hotels Academy. Eu sou especialista em liderança, atuo em liderança já há mais de 15 anos, tenho uma trajetória aí dentro da hotelaria de luxo de mais de 15 anos, passei por marcas como Four Seasons, o Ritz-Carlton, o Sofitel, o Trump Hotels, o Copacabana Palace, icônico, onde eu fui reconhecida entre os melhores líderes do hotel pelo Great Place to Work e justamente por toda a minha trajetória dentro da hotelaria de luxo, por conseguir ao longo desses anos ter formado o que a gente chama de Dream Teams, né? De pessoas que são produtivas e que são positivas também, ter conseguido manter os hóspedes encantados ao longo da minha trajetória, que eu consegui estruturar uma empresa que hoje eu ajudo hotéis, né, a acelerarem os seus resultados. Então, eu sou formada também em gestão hoteleira pela segunda melhor faculdade do mundo, que é Le Roche, que eu tenho muito orgulho de ter participado e foi que por causa dessa faculdade que eu já comecei, na verdade, a minha trajetória lá em 2005, já dentro de hotéis de luxo. Meu primeiro hotel foi o Four Seasons, então já comecei a trajetória com uma infraestrutura muito boa de redes de hotéis. Então hoje dentro da minha empresa, o que eu levo para dentro de hotéis e pousadas é justamente toda essa excelência e esses padrões, como que a gente implementa isso na prática, como que a gente consegue manter as equipes engajadas para conseguirem entregar esses padrões e se sentirem motivadas e conseguirem não ter um turnover alto, né? Conseguir manter essa equipe a longo prazo. O meu objetivo aqui com esses encontros é justamente que vocês saiam dessas aulas com ferramentas práticas, com reflexões que vocês traduzam no dia a dia, em situações práticas do dia a dia do hotel, de quem viveu isso, né, e vive isso hoje através de outros clientes, a operação do hotel e as dificuldades e as dores de vocês no dia a dia. Então, o que eu trago aqui são soluções práticas que eu sei que funcionam no dia a dia do hotel, porque eu mesmo já utilizei, né, e continuo fazendo durante muitos anos essas práticas dentro de empresas. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue garantir que a equipe ela entrega o que a gente precisa, como é que a gente consegue servir a equipe para que ela consiga servir o hóspede, né, e entregar excelência para o hóspede. Então, antes de qualquer técnica aqui, né, que eu quero passar para vocês, é muito importante eu deixar um conceito alinhado, que é o líder que serve a equipe. Ele não é aquele líder que é bonzinho, não é aquela pessoa que é gentil. Não é disso que eu tô falando. O líder que serve a equipe, ele é um líder extremamente estratégico e que tem muita clareza de qual é o seu papel como líder, né? Porque o líder que serve a equipe é um líder que entende que os seus resultados, eles são 100% dependentes dos resultados da sua equipe, né? Você é tão bom quanto a sua equipe. Não adianta nada você ser excelente operacionalmente e a sua equipe ser ruim. O seu resultado sempre vai ser ruim, né? Então, por isso, o seu papel principal aqui é realmente, na liderança, atender às necessidades da sua equipe para que ela consiga entregar o melhor dentro do seu hotel. Então, quando eu digo servir a equipe, eu não estou falando, né, de ser boazinha, eu estou falando de realmente você criar condições para que o time consiga entregar o padrão 5 estrelas, o padrão de excelência
que você tem dentro do seu hotel, dentro da sua pousada. Então, condição, né, dar condição ao time vem antes de você cobrar, né, antes da cobrança da entrega. Então, você não pode cobrar, né, alguma coisa, cobrar a entrega se você não dá condições físicas, psicológicas, emocionais para as pessoas conseguirem entregar esse nível de excelência que você está desejando, né? Então, o apoio, quando ele não tem padrão, acaba virando um caos. E isso é o que eu mais vejo hoje dentro das empresas, né? Muitos líderes que oferecem muito suporte, dão muito apoio, dão muito direcionamento, estão ali direto na operação, né? O que também é uma dor da liderança, né? E dos donos também. Estão muito ali envolvidos na operação, mas para cada situação eles precisam estar presentes, porque surgem várias dúvidas, surgem várias questões diferentes, cada situação, cada hóspede, cada coisa é diferente, a operação fica 100% dependente da liderança, né, do dono, porque os padrões, eles não estão definidos, né, e isso obriga a liderança a estar sempre na operação, porque sempre você vai ter que falar e explicar o que tem que ser feito, porque aquilo não está estipulado como um padrão. Né? Então essa dor, ela existe muito principalmente em hotéis mais familiares, né? Em hotéis menores. E por outro lado também, o padrão, quando ele vem sem apoio, ele vira medo, né? Se você só despeja um monte de padrões, né? Porque tem muito isso também. Tem hotéis que têm os padrões estipulados, as coisas têm SOPs, né? Padrões ali estabelecidos, mas você não treina, não dá suporte, não ajuda a implementar aqueles padrões no dia a dia, não prepara o time para que esses padrões sejam implementados. E aí o time acaba desenvolvendo medo, insegurança, e aí não tem excelência que sobreviva esse clima de medo e de insegurança, né? Porque se você quer excelência, você precisa realmente que as pessoas se sintam confiantes, né? Com energia, que elas brilhem na operação. É isso que faz o padrão realmente não ser robotizado, ser humanizado, trazer encantamento. Ela precisa fluir. Para isso a equipe precisa estar muito segura, muito confiante para implementar aqueles padrões. Então, se você só tem esses dois cenários, né? Tem os hotéis que não tem padrão, então a liderança está sempre ali, né, resolvendo as reclamações e apagando os incêndios da operação do dia a dia, e tem os hotéis que têm os padrões definidos, mas que não dão suporte, né, não dão formação, não dão treinamento para a equipe conseguir implementar esses padrões no dia a dia, o que também acaba gerando essa insegurança, esse medo e tal, e eles não conseguem brilhar, excelência não vem, o encantamento não vem, a fidelização não vem, né, vocês estão sempre ali meio que remando contra a maré. Então, o que é servir a equipe, né? Quando eu digo. Então vamos traduzir isso na prática. Basicamente, servir a equipe é você criar condições para que o time consiga entregar o padrão 5 estrelas ou padrão de qualidade, de excelência do seu hotel. E para servir a equipe, você precisa erguer aí no seu hotel, no seu time, 4 pilares. E são desses pilares que eu vou falar hoje. Tá? Então, o primeiro pilar para você conseguir servir a equipe, para que ela consiga implementar os padrões e servir ao hóspede, é a infraestrutura física de acordo com o padrão do seu hotel. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Recursos mesmo, físicos para as pessoas trabalharem tem que estar funcionando, e parece básico e parece simples a gente falar, né? Mas na prática, o que a gente vê, e vocês que estão aí na operação no dia a dia, vocês sabem, muitas vezes as condições dos materiais, do material, seja de limpeza, do carrinho, do aspirador, do balcão da recepção, do computador, do telefone, não está funcionando. E aí fica muito difícil você entregar o padrão quando a gente não tem uma infraestrutura que ajude, né? Por exemplo, eu agora estou aqui dando aula para vocês. Para eu dar essa aula com essa qualidade e tal, a minha câmera tem que ser bacana, o meu computador tem que ser legal, eu preciso de 2 telas, eu tenho as coisas projetadas aqui e as coisas projetadas ali para ver vocês. Então tem uma infraestrutura que demanda, né, e que precisa existir para que eu consiga dar essa aula com qualidade para vocês. É diferente de eu pegar um laptop, de vocês me verem meio apagada, meio no escuro e tal, a qualidade não é a mesma. Então não adianta eu falar que eu dou uma aula de excelência se a imagem que vocês estão vendo é ruim, o enquadramento é ruim, a iluminação é ruim, né? Então,
Se eu não tenho essa infraestrutura física, eu não consigo entregar o padrão. Dentro do hotel é a mesma coisa, né? Se você vai fazer um check-in, o computador demora para responder, a máquina que faz chave não funciona, o cartão vai passar, não tem papel na máquina para imprimir o comprovante para o cliente. Enfim, coisas operacionais, né? Você vai chamar na recepção, o telefone vai chamar na governança, o telefone no atende está sem bateria. Enfim, esse tipo de coisas, operacionalmente, eles derrubam os padrões por água abaixo, né? Porque não tem padrão que sobreviva à falta de infraestrutura. Então, é vocês verificarem, né? As equipes de vocês têm condições físicas de trabalho? O carrinho da camareira tá andando de forma confortável? Ela consegue? Porque tudo isso implica. Imagina, se o meu carrinho tá emperrando, se o meu carrinho não tá andando direito, eu vou demorar mais tempo para eu vou demorar mais tempo para virar o carrinho, eu vou demorar mais tempo para encher, eu vou demorar mais tempo de andar de um quarto para o outro. Tudo isso tem um impacto. Então, tem itens que vocês, para garantirem esse primeiro pilar, né, de uma infraestrutura física, tem itens que devem ser verificados semanalmente, outros mensalmente e outros diariamente mesmo, tá? Então, como é que vocês organizam isso? O ideal é que vocês tenham checklists mesmo. E aí tem checklist diário, tem checklist semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, enfim, o que fizer sentido aí dentro da realidade de vocês. Só que tem um detalhe, para funcionar, né, esses checklists, eles precisam ser cobrados, porque não adianta nada você criar um checklist que nunca ninguém viu, nunca ninguém usa e não serve para nada, né? Só te deu trabalho e tá lá guardado na gaveta. Então não serve de nada. Para vocês criarem o checklist, né, e criarem padrões e processos que realmente funcionem, as pessoas precisam ser cobradas desse padrão, né? Senão, por exemplo, aí cada um da equipe precisa ficar responsável por verificar aquilo. Então, por exemplo, no início de cada turno ou no final de cada turno, para mim o ideal é no final. Você verifica, por exemplo, no final do turno da recepção, você verifica se está tudo certinho. Tem chaves feitas para o próximo turno de quem vai chegar? Tem chaves em branco, né, suficientes? O computador está funcionando? Os telefones estão carregados? O tablet de pré-check-in está carregando? Sei lá, os radinhos do mensageiro estão funcionando? Tudo isso é importante que seja verificado e que seja dado, entregue para o outro turno, né, para quem vai assumir o turno, já redondinho, né, para que a pessoa não entre já ali num turbilhão cheio de coisa que não está funcionando. Então, é isso, façam um checklist e deixem pronto esse checklist, precisa ser cobrado diariamente, semanalmente, aí tem um checklist para cada coisa, já vou falar um pouquinho disso também. O ideal é que esse checklist, ele exista não para ser cumprido por uma pessoa na equipe, sabe? Não é todos os dias a supervisora de governança vai e preenche aquilo. Todos os dias o gerente de recepção vai e preenche aquilo. O ideal é que existam várias pessoas dentro da equipe aptas a preencher aquilo, porque é uma coisa diária. Então vai ter a folga daquela pessoa que você está contando, aquela pessoa hoje ela tá, depois você não sabe se ela vai estar, quanto tempo ela vai estar. Enfim, tem toda uma logística que precisa funcionar independente daquela pessoa. Então, tudo que a gente pode rodar no time, né, as funções, ter mais pessoas habilitadas para exercer aquela função, melhor, porque menos dependente vocês ficam uns dos outros, né? Às vezes a pessoa está ocupada também com outra coisa, enfim. Então, você pode distribuir essa função de quem? Oi, Pedro, tudo bem? Bem-vindo novamente. Tá? Então, é isso. Se ninguém sabe fazer, no final a operação acaba dependendo tudo de você, tá? Então, criem realmente condições físicas para operar, certo? Fez sentido aí para vocês? Manda aí um joinha. Oi, Pedro. Boa, boa. Boa, Kátia, Delvania, boa. Então, no checklist diário, como eu estava falando, o ideal é que seja feito no final de cada turno para você garantir o bom funcionamento do turno seguinte, como questão de respeito também do trabalho, né? É muito ruim quando a gente assume o turno e tá tudo uma bagunça, né? Quem nunca, né, gente?
assumiu o turno e aí não tem chave, aí não tem coisa carregada, aí você já pega, o negócio já tá chegando, e aí tem grupo chegando daqui a meia hora, as chaves não estão feitas, não sei o quê, e o do turno anterior não preparou nada porque não era no turno deles, né? Então isso não é bacana. Então, preparem sim, sempre ter esse cuidado de encerrar o turno com o próximo turno já programado, né? Então, o objetivo daquele checklist ali é confirmar que tudo que vai ser usado naquela operação tá pronta e tá ali disponível. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De um checklist, vou simular aqui um checklist, por exemplo, diário da recepção, né? Então, tem que ter o PMS funcionando, aberto, logado, todo mundo que vai trabalhar tem que ter as senhas atualizadas, a máquina das chaves tem que estar funcionando, se possível, as chaves dos check-ins previstos já impressas, a maquininha de cartão ligada, conectada com papel e com papel reserva, né, com rolinho de reserva, os tablets de pré-check-in com bateria ali sendo carregados, os rádios dos mensageiros ali, né, carregados e com radinhos também extras ali disponíveis. Então você vai colocando tudo aquilo que fisicamente você precisa para funcionar, tá? E aí, é importante também deixar alinhado com a equipe plano B para situações, né? Então, se o PMS, por exemplo, cair, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar o pré-check-in manual. A gente tem, por exemplo, um grupo de 70 pessoas chegando às 2 horas da tarde. Como é que a gente vai fazer? E se o PMS cai? É o caos, né? E não é tão incomum assim de acontecer, o computador travar, o PMS cai, enfim, a internet não funciona, alguma questão que inviabiliza ali o check-in digital. Então, tenha um plano B, né? Se você vai ter esse grupo enorme chegando, porque se é uma, duas, três pessoas, você consegue ali remanejar na hora. Mas se são 70 pessoas, aquilo vai bloquear a sua operação, vai virar um caos, né? Então, é bom a gente estar se organizar fisicamente para ter aquela estrutura. Então, o plano B seria: tem prancheta, pede foto do documento, faz chave provisória e depois vocês dão um jeito de lançar no sistema. E aí, no check-in, isso é um exemplo de um check-in diário, de um checklist diário. De um checklist semanal, por exemplo, você vai colocar as ações que precisam ser feitas semanalmente, né? Não aquelas que já estão no diário, né? No checklist diário. Então, por exemplo, a limpeza profunda do balcão, atualização do sistema, estoque, né? Se for ali governança e tal, com que frequência vocês precisam verificar o estoque, kits de reserva, seja de amenities, seja de presentes, enfim, o que vocês tiverem ali que tem kits e tal. E aí no mensal, no checklist mensal, você vai colocar, mensal normalmente é mais uma prevenção, né? Então tem muito nesse checklist mensal, inclui normalmente muitas revisões, muito inventário, descarte daquilo que já não está funcionando, limpeza geral de documentos que já não fazem sentido, etc. Uma forma também de você prever e organizar o departamento. Faz sentido para vocês esse primeiro pilar? De estrutura física e checklist para garantir que está tudo funcionando? Sim? Vocês estão aí comigo? Show! Vocês têm isso no departamento de vocês? Tá, boa. O segundo pilar é clareza. Então, primeiro pilar, a gente vai garantir que as pessoas têm infraestrutura física para trabalhar. No segundo pilar, a gente vai garantir que as pessoas têm clareza do que é esperado delas. Então, você vai definir o quê? Processos definidos e acessíveis, né? Então, isso implica o quê? Padrões e SOPs definidos. Tá? Então, na liderança, você dar instruções vagas para as pessoas gera muito estresse e gera muito retrabalho, porque você tem que repetir aquilo várias vezes, porque aquilo não está definido em lugar nenhum. Então, ter clareza no que se espera, né, de cada um dentro do time é um ato de respeito também com o time e de cuidado com o time, tá? Então, como que a gente faz isso na prática? Hotéis e pousadas maiores ou com mais anos ali de funcionamento normalmente têm processos definidos por escrito. Mas tem muitos hotéis e pousadas que não têm esses processos definidos e os que têm estão desatualizados ou não são praticados.
né? O que acaba invalidando muito qualquer processo que se crie, na verdade, né? Porque se existem muitos processos que não são cumpridos no dia a dia, a mensagem que você passa para o time é que não é tão importante assim cumprir os processos, né? Porque você já tem 50 processos ali que não são cumpridos, por que agora é tão importante eu cumprir esse? Então, é aquela mensagem de definam processos que realmente agreguem a operação e que sejam essenciais para que façam sentido para o time e para que deem clareza para eles. Se você cria só processos, só para falar que tem processos, né, e na prática não os pratica, não cobra, não fazem sentido na sua operação, você acaba caindo numa descredibilidade para tudo aquilo que você tenta implementar. Beleza, mas então por onde que a gente começa? Começa definindo cada um aí dentro do seu departamento, e se você é dono de hotel ou pousada, você vai definir quais são as principais atividades que definem a experiência do hóspede em cada departamento. Então, por exemplo, na recepção, quais são as experiências que definem, quais são as atividades que definem a experiência do hóspede? O check-in, o check-out, o pré-check-in, a resolução de reclamações que normalmente caem na recepção, o upsell, né, a possibilidade de upsell que também é muito definida no momento ali da recepção. Na governança, por exemplo, essas atividades vão ser quais? Arrumação das saídas, que são fundamentais, as arrumações dos stayovers, né, das pessoas que ficam mais noites, o turn down para quem tem aí serviço de turn down, a liberação dos quartos, como que é feito esse processo de liberação dos quartos, colocação de amenities, que às vezes é feito pela governança, às vezes é feito por room service. Depois que você definiu quais são as principais atividades de cada departamento, agora você vai ter que criar padrões e SOPs, né, procedimentos operacionais padrão, claros e objetivos para cada uma dessas atividades. E aqui, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem o que é um padrão, o que é um SOP. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quando a gente fala do que é padrão, o padrão ele define o que vai ser feito com que qualidade. E isso é independente do processo em si alterar ou não. Ele se mantém sempre, o padrão é sempre o mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Então, um padrão real aqui, tá? De hotel 5 estrelas. Se o quarto não estiver pronto, o recepcionista deverá. Vou ler para vocês um passo a passo, tá? Deverá oferecer alternativas ao hóspede, grampear o comprovante de bagagem na frente da ficha de registro, perguntar ao hóspede se ele gostaria de aguardar os itens de bagagem adicionais e fazer o acompanhamento necessário, explicar que a bagagem será entregue no quarto assim que o quarto estiver disponível, oferecer o uso completo das áreas do hotel, sugerindo o lobby, o restaurante, spa, enfim, o que vocês tiverem disponíveis dentro do hotel. Se o hóspede desejar utilizar as instalações do spa, se ofereça para acompanhá-lo junto com a bagagem se necessário e oferecer os serviços de concierge para opções de compras, atrações turísticas e restaurantes fora do hotel caso ele deseje sair. Isso é um padrão. Agora, um teste mental aqui, eu já vou fazer o SOP, né? Que é o procedimento operacional padrão para essa mesma situação, né? Se o quarto não estiver pronto. Mas eu queria que vocês fizessem um teste mental para vocês conseguirem distinguir. Sempre quando vocês estiverem na dúvida, cara, isso aqui é um padrão ou é um SOP? Façam esse teste mental. Se eu trocar o PMS amanhã, o padrão continua igual? Se a resposta for sim, é porque é sobre padrão. É porque é sobre a experiência. Aqui a gente está falando da experiência do hóspede. O como que você vai proporcionar essa experiência é o SOP, que pode mudar. Pode ser o check-in, ele pode ser manual ou ele pode ser digital. Ele pode ser no tablet ou ele pode ser no quarto, quando é VIP. Né? Pode ser de várias formas. Agora, o padrão, ele não muda. Tá? Fez sentido para vocês? Manda um joinha aí. Show! Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui para mim, tá, gente? E aí, como agora para fazer essa distinção, né? Como que seria, por exemplo, o SOP de check-in quando o quarto não está pronto, né? O que é esse SOP? É como, é o passo a passo na prática que o recepcionista vai fazer. Então, qual seria o procedimento? Dar boas-vindas com entusiasmo e empatia.
Cumprimentar o hóspede com um sorriso e tom acolhedor, utilizando o nome sempre que possível. Verificar a disponibilidade do quarto em tempo real. Confirmar no sistema Opera se há possibilidade imediata de liberação ou previsão de horário. Se o quarto ainda não estiver pronto, informar de forma simpática. Senhor Silva, seu quarto ainda está passando pelo processo de preparo final para garantir o seu conforto. Enquanto isso, tem algumas opções para lhe oferecer. E aí oferece as alternativas imediatas que você tenha. Tá? Aí você vai gerar um pedido para entrega de bagagem assim que o quarto estiver pronto, para o mensageiro, né? Proporcionar o conforto e bem-estar do hóspede. Então, oferecer áreas públicas do hotel, restaurante, lounge, spa, academia, piscina. Caso o hóspede deseje usar spa, ofereça-se para acompanhá-lo com a bagagem. Vocês entendem a diferença? É um passo a passo mesmo, é o que você vai fazer. Se tiver botão, por exemplo, aqui mais para frente, tem colocar a reserva em queue, né? Não sei se vocês usam o Opera aí no sistema de vocês, mas queue no sistema Opera, que era o que eu usava, né, dentro dos hotéis, foi o que eu usei em todos os hotéis que eu trabalhei. A gente colocava o quarto em queue, que é na fila, né, em lista de espera, para ser arrumado, porque aí a governança já conseguia ver, mediante o tempo de espera do hóspede, qual que seria a prioridade, né? Então, se o hóspede está esperando há 20 minutos e o outro está esperando há 40, o que está esperando há 40, o quarto dele vai ser o próximo a ser limpo, né? A governança conseguia controlar isso. E aí, aqui no SOP, você tem colocar a reserva em queue no sistema, indicar que a reserva está no aguardo de um quarto limpo, garantir prioridade na governança, preencher a ficha de registro, blá, blá. Então, você tem todo o passo a passo que o recepcionista vai fazer de uma forma detalhada para que não haja falha, tá? E aí, voltando lá ao teste mental, se eu trocar o PMS, o SOP muda? Muda. Que aí eu já não vou colocar queue, se eu for fazer, se o meu PMS mudar, né? É isso que eu falei, aqui eu tô falando queue porque no Opera é queue, eu não sei o que é nos outros sistemas que existem, né? Pode ser outra coisa qualquer, lista de espera, eu não sei quais são os termos usados. Tá? Mas tem outros sistemas então vai mudar, né? Então, vai trocar. Se trocar o PMS muda? Muda. Então, se muda é porque é sobre operação, né? E aqui é sobre SOP, é sobre padrões para vocês implementarem de procedimento. Fez sentido? Conseguiram pegar a diferença? Sim? Show! Ah, boa, boa, boa. Tá. Então, os SOPs, eles vão se ajustando segundo as necessidades do dia a dia, né? Os padrões não. Os padrões, eles são definidos, em geral, em companhias grandes, eles são definidos para todos os hotéis, independente do se o hotel sei lá, no Rio de Janeiro ou em Chicago. O padrão, ele é o mesmo. Então, os SOPs não, os SOPs mudam. Porque o sistema muda, porque a operação do hotel muda, o local da recepção no hotel é diferente do outro, o tempo que eu demoro para arrumar o quarto de um hotel é diferente do outro, os quartos maiores têm um SOP diferente de limpeza do que os quartos menores, etc. E que a gente está falando de SOP, padrão, processo operacional, tá? O padrão, ele é o mesmo sempre para todos os hotéis, né? Se for uma rede, né? Então, agora, o terceiro pilar, para a gente garantir que a gente serve a equipe. Então, o primeiro pilar é a gente garantir condições físicas, né? Infraestrutura para as pessoas trabalharem. O segundo é a gente garantir que a gente tem padrões definidos e SOPs definidos para todos os departamentos. No mínimo, para as principais atividades de cada departamento, tá? É essencial que isso esteja definido. Agora, o terceiro pilar para a gente garantir que a gente serve a equipe para a equipe conseguir servir o hóspede é sobre suporte. Do que eu tô falando aqui? Quando eu tô falando de suporte, não é a equipe pedir alguma coisa e vocês ajudarem. É rotina de reuniões que vão sustentar a operação. Eu tenho conversado com muitos donos de hotel que não têm uma rotina de reuniões estruturada, né? Então, toda a operação, para rodar bem, ela precisa de suporte, ela precisa de verificação, ela precisa de alinhamento, e esse suporte da operação, ele é feito através de rotinas.
Então, não são reuniões quando vocês sentem necessidade de chamar o time, né? Não são reuniões quando vocês querem comunicar alguma coisa. São reuniões de rotina, elas existem, elas fazem parte da operação do hotel, né? Igual quando o hóspede chega, a gente faz check-in, toda segunda-feira, sei lá, 3 horas da tarde tem passagem de turno, no final do turno tem passagem do turno da noite. Sempre tem reuniões que são chave, tá? Que é para manter, para garantir que essa excelência da operação seja mantida. São essas reuniões que garantem esse suporte, que dão sustento ali para a operação. As rotinas mínimas ali que eu gosto de implementar e de garantir que elas acontecem como suporte à operação é passagem de turno, não tem como fugir. Então, o que ficou pendente? Quais são as alertas para o próximo turno? Qual é a meta do turno? Qual a ocupação do hotel nesse momento? Que grupos a gente tem em casa? Que grupos a gente tem chegando? Quais são os VIPs que estão em house? Quais são os VIPs que estão para chegar naquele dia ou no dia seguinte? Qual é o gargalo? Algum gargalo que esteja previsto, tipo aquilo que eu estava falando, um grupo de 70 pessoas chegando, né? A gente não pode ser pego de surpresa, né? Aquilo tem que estar planejado, né? E principalmente, quem que é dono do quê? Quem que vai ser responsável pelo que dentro do turno? Quem vai, se for na governança, quem vai fazer que andar, quais quartos, se for na recepção, quem vai ser responsável por fazer o check-in do grupo em outro local, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Quando são grupos muito grandes, a gente aloca o check-in deles em outra sala para não criar aquele tumulto ali, né? Na recepção do hotel. Então, quem vai tocar isso? Quem vai responder? Isso tudo a gente faz esse alinhamento na passagem de turno. Então, a passagem de turno é fundamental, não dá para pular. A minha sugestão é que vocês façam essa passagem de turno em pé, né, para ela ser mais rápida e mais eficiente, porque convenhamos, né, na operação a gente não tem muito tempo, enquanto que eu tenho outra empresa, né, que ela atende a outros ramos, né, a diversos ramos corporativos, né? A My Hotels ela é focada só em hotéis, mas eu tenho uma outra empresa que atende outros ramos do corporativo, e aí eu vejo muito esse hábito, né? Tem outras reuniões, tem reuniões que eles sentam e aí pegam café e aí vai, é outro ritmo. Dentro da hotelaria a gente não tem essa opção, né? A operação tá rodando, não dá para ficar no back office muito tempo, né? Então alguém tem que segurar o balcão lá fora, então tem que ser uma reunião rápida. Então façam em pé ali, com pauta direitinho, né? O que tem que ser falado, quais são as situações para passar e rapidez e agilidade na operação, tá? Então, fora a passagem de turno, outras reuniões que eu acredito que são fundamentais para dar suporte na operação. 1 a 1, quinzenal, que foca no desenvolvimento do time. Não é uma reunião de cobrança, mas é o que mantém o time ali engajado para entregar a operação. Eu já dei aula aqui sobre isso, tem aula gratuita lá gravada no YouTube também sobre isso. Inclusive, quem não está lá inscrito no canal, se inscrevam, essas aulas ficam lá gravadas. Tem aula lá que fala sobre a sessão A1, como fazer, como tornar produtivo, como fazer a longo prazo, como tornar interessante, como garantir engajamento e tal. Então, essas reuniões também são fundamentais. Reunião semanal, que é fundamental também. O que você faz nessa reunião semanal? Revisão das metas semanais, como que foram, que dificuldades surgiram, quais foram os resultados da semana, quais são as projeções para a próxima semana, o que vai acontecer na próxima semana. Eu fazia muito isso no Copacabana Palace, a gente tinha uma reunião de diretoria em que a gente se reunia para discutir tudo aquilo que aconteceu, que dificuldades a gente teve na operação, de todos os departamentos mesmo, juntos. No Copacabana Palace era junto. Que dificuldades surgiram, quem que ia estar chegando na próxima semana de importante, o que a gente tinha previsto, de grupos de dificuldades, de VIPs, enfim, tudo que ia acontecer, de eventos grandes dentro do hotel, tudo aquilo era passado nessa reunião semanal e que era muito produtiva porque a gente já chegava sabendo a previsão, como programar a escala da equipe, como programar o serviço, cada um do seu departamento, né? Então, se o grupo ia chegar, que impacto que ia ter no departamento de segurança, que impacto que ia ter na operação dos restaurantes, no café da manhã. Então, tudo era muito engajado, assim, né? As coisas eram muito complementares. Então, essa comunicação
próxima, não só dentro da sua equipe, mas entre departamentos, ela funciona muito bem e torna a operação também muito mais fluida no dia a dia, tá? Ninguém é pego de surpresa. E a reunião mensal, ela serve para vocês fazerem revisão de metas, SOPs que às vezes precisam de ajuste, verificar com a equipe o que está funcionando, o que ainda precisa ser implementado, que não está rolando aquilo na operação no dia a dia, onde que a equipe está falhando, por que está falhando, que grandes eventos vão ter no próximo mês, que manutenções vão ter no hotel, né, no próximo mês. Então, às vezes, acontecia muito, né? Apartamentos, sei lá, do segundo andar vão ser bloqueados na terceira semana, então estejam cientes. Sei lá, suíte VIP vai estar com o presidente não sei o que, não sei quando. Então, tudo isso tinha que ser muito bem planejado, tá? Então, toda reunião tem um objetivo, tem pauta e serve para dar suporte à operação. Então, essa coisa de não ter reunião, gente, não funciona. E isso também de ficar tendo reunião mediante necessidade, mediante incêndio pegando dentro do hotel, né, se tornam reuniões sempre reativas, né? Se você não tem rotina de reuniões, você vive apagando incêndio, porque as reuniões elas servem justamente para você não ter uma postura reativa, você não reage só às coisas que acontecem, você se planeja, você tem uma posição mais proativa, mais preventiva na operação para você conseguir sair desse modo aí de ficar apagando incêndio o tempo todo dentro do hotel, tá? Então planejem, estruturem reuniões porque elas são a base da operação fluida, tá? Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso na hotelaria, as pessoas já acham que reunião na hotelaria é perda de tempo, o que interessa é estar na operação, é dar as caras para os hóspedes no hotel, é estar lá vendo o que está acontecendo. Sim, a gente precisa, mas sem um planejamento, sem uma estratégia por trás, tudo que você faz é apagar incêndio, o dia inteiro, dentro do hotel. E eu sei que vocês sabem bem do que eu tô falando, né? Porque é uma realidade, de certa forma, comum, né, na hotelaria. Então, é assim que a gente sai disso, tá? Se planejem para terem reuniões. E por último, o quarto pilar para dar esse servir para a equipe, né? Para que a equipe consiga servir o hóspede, é feedback durante o processo e não só no final do processo, né? Então a gente deve corrigir no momento do jeito certo, com empatia, com assertividade e reconhecer também comportamentos certos a toda hora, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Olha, João, eu vi que você falou para o hóspede, por exemplo, só um minutinho que eu vou verificar. O nosso padrão não é falar só um minutinho, por exemplo, com certeza, eu vou verificar agora e eu te retorno em 2 minutos, pode ser? É totalmente diferente. Eu não sei que padrão vocês têm aí, tô dando só um exemplo aqui, tá? Então, você fala isso para o colaborador e fala combinado? Lembra da frase? Então vai, vamos lá, faz comigo. O que você vai falar da próxima vez? E a pessoa repete ali para você ter certeza que ela se lembra, né? E que vai aplicar da próxima vez, tá? Fez sentido aí para vocês? Sim? Quem tá aí comigo? Opa! Muito bom, muito bom. Ó, então pra gente fechar, deixa eu resumir aqui e fazer um apanhado de tudo que a gente viu. Então, servir a equipe não é ser bonzinho, é ser estratégico. Então, primeiro você cria as condições para que depois você consiga cobrar e possa cobrar os padrões 5 estrelas ou de excelência do seu hotel ou da sua pousada. Como que a gente faz isso na prática? Sustentando 4 pilares de serviço à equipe, digamos assim. Primeiro pilar, garantir uma infraestrutura física no padrão do seu hotel. Então, PMS estável, maquininha de chave funcionando, toda a infraestrutura física que eles precisam para trabalhar. Segundo pilar, você dá clareza dos processos e deixar esses processos acessíveis para todo mundo, tá? E na liderança, instrução vaga gera estresse e retrabalho, tá? Então, definam padrões e SOPs para tudo que vocês considerem fundamental na operação. Terceiro pilar, dê suporte para a operação funcionar. Crie rotinas de reuniões que deem suporte, que garantam que a operação funciona de forma fluida, tá? E essa excelência
se sustenta, né, a longo prazo. Quais são essas reuniões? Briefing, né, passagem ali de turno, 1 a 1 quinzenal, reunião semanal, reunião mensal. Quarto pilar para vocês sustentarem, servirem a equipe para que eles consigam servir o hóspede. Feedback durante todo o processo e não só no final quando deu errado. Feedback ao longo da operação, no dia a dia ali que está acontecendo, né? A gente corrige no momento. Então é isso. Primeiro você dá condição, depois você cobra. Não adianta a gente ficar cobrando um padrão que a gente não deu sustento, que a gente não deu formação, que a gente não deu condição para ser implementado, né? Quando você serve a equipe com infraestrutura, com clareza, com suporte e com feedback, quem é servido no final das contas é o hóspede e os resultados aparecem, eu garanto. Tá? Obrigada, gente. Ó, antes de encerrar, quero deixar aqui para vocês, quem me assistir depois, se tiver algum dono de hotel também que esteja aqui na aula, quem estiver assistindo gravado, eu vou deixar um link aqui no diagnóstico de gestão comigo. Ele é exclusivo para donos de hotéis e pousadas que queiram avaliar a sua gestão. Então eu vou parar no 1 a 1 comigo, pré-agendado, as vagas são limitadas, então apliquem lá no link que vai ficar, e a Bianca acabou de mandar aqui no grupo. Se vocês tiverem interesse, lá a gente vai mapear quais são os maiores desafios que vocês estejam tendo nesse momento, aonde são gargalos, aonde que vocês podem focar para ter melhores resultados e acelerar os resultados de vocês dentro do hotel. E isso eu mostro para vocês no diagnóstico. No final vocês respondem inúmeras perguntas e aí no final eu mostro para vocês num gráfico com muita clareza quais são as áreas que vocês precisam realmente focar para ter melhores resultados. Então, se você é dono de hotel ou de pousada, aplica lá, não perde a oportunidade, que eu acho que pode ser um próximo passo, né, um próximo nível aí dentro do seu hotel, tá bom? Gente, foi um prazer enorme ter aqui vocês mais uma vez comigo nessa quarta-feira e a gente se vê na próxima quarta às 19 horas, tá bom? Muito obrigada, eu adoro esse tempo aqui meu com vocês, tá bom? É sempre um prazer.